acontece no YouTube. Estamos ao vivo também aqui no Instagram agora, tá bom? Muito bem, eu quero começar essa semana de lives com você que tá aqui comigo, primeiro pedindo para que você compartilhe esse vídeo, né, e chame mais pessoas para cá, mas eu quero começar essa semana de lives contando uma história para você. Contando uma história minha, de criança, para que a gente tente se conectar com a nossa criança interior, porque eu tava sempre antes das minhas lives ou de gravar um vídeo, eu tento me concentrar. Eu fico num silêncio meu, no meu silêncio. E eu penso assim, ai, o que eu vou falar além de tudo aquilo que eu quero falar, né? O que eu vou falar além de tudo aquilo que eu me preparei para falar? O que eu vou entregar para você que está aqui comigo nesse horário, nesse momento ao vivo, que seja além do conhecimento, além do conteúdo, além do que está no livro, nos livros, enfim. E eu peço, sinceramente, eu peço a Deus, tá? Eu peço uma força divina que me traga algo para eu compartilhar com você. E me veio uma história. E eu quero começar essa live, aliás, eu quero começar essa semana de lives contando essa pequena história para vocês. Eu estava, quando eu era criança, tinha 6 anos de idade, de 5 para 6 anos, a minha irmã tinha 4 anos, e nós morávamos num sítio, nós morávamos numa pequena fazendinha, digamos assim, né? Um sítio que ficava a 17 quilômetros da cidade, de uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, e que ficava a 3 quilômetros da escola mais próxima, que era uma escola rural, uma escola municipal, era uma casinha onde tinha uma escola, e nosso sítio, a nossa casa, ficava a 3 quilômetros dessa escola. E eu era pequena, estava pronta para ir para a escola. Chegou o momento, essa época do ano, né? Chegou essa época do ano, início do ano. Chegou o ano em que eu iria iniciar os meus estudos. Sempre fui uma menina curiosa. Anota essa palavra, curiosidade. Curiosidade é algo importante para você ter. Você é curioso? Você é curiosa? Anota isso, por favor, tá? Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Na verdade, eu acho que a maioria das crianças são muito curiosas. Então, quando a gente começa uma história ou uma semana de lives resgatando a nossa criança interior, e eu não estou resgatando aqui a inocente que existe em todas nós. Eu estou resgatando aqui a essência, aquilo que a gente tem antes daquilo que fizeram com o que a gente tinha, entendeu? Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa e provavelmente você também sempre foi uma criança muito curiosa. Então, chegou um momento, morando lá no interior, num sítio, com a minha mãe, meu pai, minha irmã, 2 anos mais nova que eu, em que nós começamos a nos prepararmos para a escola. Eu confesso que essa época do ano, a partir de então, sempre foi uma época muito esperada. Eu sempre gostei de comprar materiais escolares, de encapar o caderno, né? Naquela época a gente encapava o caderno. Sempre gostei de me preparar, de montar a mochila, de pensar como que seria aquele novo ano escolar. Muito bem, foi a primeira vez que eu fui para a escola. Eu nunca fui para uma creche, eu nunca fui para um jardim de infância, como os meus filhos já com 1 aninho, 2 aninhos, já estavam na escola, eu não. Quando eu fiz 6 anos, quando eu estava prestes a fazer 6 anos, eu ingressei no primeiro ano, na primeira série, na época era a primeira série. E eu, antes de ir para a escola, eu chamei a minha mãe e disse assim, mãe, o que eu vou aprender na escola? Ela disse, você vai aprender a ler e escrever, principalmente isso. E eu disse, mas eu já quero saber. Eu já quero saber, pelo menos, escrever o meu nome. O que é isso, né? É uma necessidade, é uma motivação que todos nós temos, chamado independência. Quem aqui, e agora eu tô olhando aqui pro Instagram, quem aqui tem desejo e tem vontade de se sentir independente? Então, a motivação que faz com que uma criança, ou eu mesma hoje, já esteja, de certa forma, preparada
para viver um novo desafio, se chama independência. Eu queria realmente já saber alguma coisa sobre escrever e sobre ler antes de entrar na escola, sendo uma menininha ali, acho que eu não tinha 6 anos ainda, estava quase completando 6 anos. E a minha mãe me ensinou a escrever o meu nome. Eu cheguei no primeiro dia de aula. Era uma escola rural, pequena, onde devia ter mais ou menos uns 13 alunos, né? Uns 12, 13 alunos. Tinham 5, 6 na primeira série, aí na segunda, terceira fila tinha mais uns 4, 5 na segunda série, aí tinha mais uns 4 na terceira série, mais uns 2 na quarta série. Era uma única sala onde tinha primeira, segunda, terceira e quarta série. Quem me acompanha aqui há mais tempo, em alguns momentos, poucos momentos eu digo, eu já contei essa história. É uma história de onde eu me alfabetizei, de onde eu vim, da minha infância. Porque você que está chegando agora, provavelmente está vendo o quê? Está vendo uma mulher glamurosa, está vendo uma empresária, mãe de 2 filhos, que mora num casão, que tem um carrão, que tem a sua própria empresa e que já tem uma jornada de sucesso e que inspira você. E que você muitas vezes quer se tornar a Chay que eu sou hoje. A Chay que é mentora de pessoas muito importantes, de líderes, de mulheres de impacto. A Chay que está aqui presente na rede social, que influencia muito positivamente você com a minha autenticidade, com a minha força. Mas quem foi essa Chay lá quando criança? E é isso que eu quero contar para você, nessa história que me veio alguns minutos antes da gente começar. Eu era uma menina de cabelo bem curtinho, a minha mãe tinha cortado bem curtinho meu cabelo, então eu já não me considerava bonita, né? Com uma atração da beleza, porque o cabelo é algo que influencia muito. Agora há pouco eu estava numa reunião com a equipe, tava com o cabelo molhado. Eu disse, peraí, gente, vou lá secar o meu cabelo, dar uma enrolada para poder entrar na live. Por quê? Porque o cabelo para mim me importa muito. Esse cabelo, ele faz esse contorno, ele me traz uma certa segurança, né? Eu me sinto mais segura quando eu tô com o meu cabelo arrumado. E as mulheres me entenderão sobre isso. A gente se sente mais segura quando a gente tá com o cabelo arrumado. Muitos homens, amigos meus, homens, mentores, esposos, inclusive, de mulheres que também são mentoras, mulheres que estão na rede social, mulheres que geram muito impacto na vida dos outros, dizem, ai, ela precisa estar sempre... Ela diz que não pode abrir o stories toda hora, porque ela tem que estar arrumada, tá sempre na função desse cabelo. Eles não entendem. Eu entendo essa mulher. A gente vai se sentir mais segura, e quando a gente se sente mais segura, a gente é mais autêntica. A gente se solta mais. A gente passa mais a nossa verdade quando a gente está se sentindo mais segura. E se o teu cabelo, a tua beleza física, e o belo vem demais, que a gente sabe disso, ela influencia, aceite isso, faz parte do teu autoconhecimento. Pois muito bem, cheguei na sala de aula, voltando à história, no meu primeiro dia de aula, no meu primeiro dia de escola, sabendo escrever o meu nome. E mostrei para a professora. E a professora me disse assim, não é assim que nós vamos aprender a escrever. Pensa num balde de água fria que eu recebi. Pensa numa... Eu lembro até hoje da emoção que eu tive. A minha emoção foi uma emoção chamada vergonha. Eu me senti com vergonha de saber escrever o meu nome, mas de uma forma que não era a forma correta ou aceita, ou que fosse admirada por aquela mulher que para mim era a grande autoridade daquele momento, que era a professora. Eu senti vergonha e ao mesmo tempo eu me senti rebelde. Eu sempre tive o arquétipo da rebelde bem ativo em mim. É assim que eu vou escrever e pronto, eu pensei, né? Não sei se eu falei na época, mas acho que só pensei. Eu me senti vítima. Nossa, por que a minha mãe me ensinou errado? Se eu pedi tanto para ela me ensinar a escrever meu nome certo. Eu me senti, de certa forma, com vontade de não ir mais para a escola. Eu senti várias coisas. Mas eu voltei para casa, eu voltei para minha casa. E quando eu voltei para minha casa, eu falei para minha mãe, a minha mãe me explicou que para começar aquele jeito era o jeito certo e que logo eu ia aprender, mas era por isso que eu estava na escola, que eu ia aprender na escola e que eu não precisava ter pressa. E isso foi muito importante para mim. E aí
eu voltei para a escola determinada, curiosa, determinada a ser aceita, determinada a fazer acontecer, determinada a reconquistar aquela primeira má impressão que eu tinha passado para minha professora. Porque eu tinha comigo uma coisa muito certa, que a escola ia ser um lugar legal, que a escola ia ser um lugar onde eu iria aprender, que a escola ia ser um lugar onde eu iria me destacar, inclusive. E foi assim que eu fiz. Eu transformei essa sensação, esse primeiro momento ruim, que poderia se tornar algo que me carregasse pro resto da vida, numa força. E eu comecei a pensar que eu sempre fiz isso. Eu sempre trabalhei muito bem a minha mente. Eu sempre entendi a diferença entre eu ter um potencial e eu libertar esse potencial. Porque uma coisa que eu acredito quando as pessoas me perguntam assim, Chay, você acha que todo mundo pode fazer sucesso? Você acha que todo mundo pode ganhar dinheiro? Você acha que todo mundo pode se destacar? E eu respondo que sim. Eu acredito que todo mundo tem seu espaço. Todo mundo pode ser líder. Todo mundo pode guiar outras pessoas, inspirar outras pessoas, influenciar outras pessoas. Todo mundo. Eu acredito demais nisso, tá? Todo mundo. Eu tô falando direto aqui no YouTube, tá, gente? Mas eu sei que vocês estão aqui e depois eu vou falar com vocês aqui também. Então, assim, eu acredito demais. Por que eu acredito? Porque todas nós, temos potencial. Só que a maioria das pessoas tem esse potencial preso. Por isso que essa semana de live se chama Liberte o Seu Potencial. Um potencial é a soma de tudo que a gente vem carregando na nossa vida, mesmo quando a gente ainda é uma inocente, mesmo quando a gente ainda se vê como vítima, mesmo ainda quando a gente se esquiva, é procrastinadora, a gente só quer ter prazer e usa isso como uma grande desculpa no sentido assim, é que eu vejo as coisas positivas, no final vai dar certo. Muitas de nós somos assim. E o potencial é a soma daquilo que a gente tem vontade de fazer, com aquilo que a gente vê que tem talento para fazer. É a soma daquilo que a gente já estudou, conhece, pesquisa, aprende. O potencial é a soma também das nossas experiências de vida. Uma história, quando eu conto para vocês uma história, faz parte da minha experiência de vida, né? Faz parte com a escolha que eu fiz sobre a minha experiência de vida. O potencial também é a soma das nossas conexões sociais, do quanto eu consigo me conectar com outras pessoas, quem são os meus amigos, os meus parceiros, os meus colegas, os meus sócios, os meus seguidores. Essa rede social, ela faz parte do nosso potencial. Se você é uma pessoa que se posiciona na sociedade, nos relacionamentos sociais, se você consegue transitar em diferentes tribos, não só na sua tribo. E eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque existem 5 poderes. 5 poderes. Anota aí. Tem 5 poderes que fazem com que a gente tenha uma mente livre, uma mente liberta, uma mente que faz com que a gente realmente consiga ressignificar um monte de coisa que a gente não consegue, ok? E que a gente consegue transformar as coisas negativas, os nossos sabotadores, inclusive nós mesmos como antagonista da nossa história, em protagonista da história. Existem 5 poderes, 5 forças, né? Eu falo mais de forças. Força tá aqui dentro, como é que a gente ativa essa força? E é aí que eu penso o seguinte, teve uma vez que eu atendi uma nutricionista no meu escritório. Eu tenho um escritório de mentoria, onde eu dou... Mentoria é um direcionamento. Mentoria é como se eu fosse a tua guia, aquela pessoa que vai te dar a direção, vai te dar o mapa, vai te dar um empurrão também, vai te dar um chacoalhão, vai te mostrar o caminho, vai te mostrar diferentes caminhos e vai trazer poder, empoderamento para você, que você tome a sua decisão, vai te dar liberdade. Um mentor te dá liberdade,
tá? É a soma de consultoria, de coach, de conselho, tudo junto. Quando você tem uma mentora, você tem uma coach, você tem uma conselheira, você tem uma amiga, você tem uma consultora, tudo junto. Isso é tudo junto quando a gente fala de uma mentoria. Então, uma vez numa mentoria, uma nutricionista, isso serve para qualquer área da saúde ou qualquer área profissional, ela estava conversando comigo e ela me disse o seguinte: queria muito contratar a tua mentoria, mas eu escolhi, nesse momento, fazer mais uma formação. Eu estou fazendo uma formação em fitoterapia, que é o estudo, a terapia dos fitos, né? De tudo que é natural, de tudo que... Eu não entendo muito bem, mas eu entendi que era isso. E eu acredito que nesse momento a questão do tempo e do dinheiro sendo investido nessa formação não me permite também investir numa mentoria. Então a gente estava tendo uma reunião prévia da mentoria. E eu perguntei para ela assim, o que você acredita que essa formação vai te agregar no teu consultório? Porque ela só atendia por consultório. Olha, eu acredito que eu vou ter mais segurança em prescrever para as minhas pacientes os fitoterápicos, que eu já estudei, já fiz um curso, já fiz isso, mas agora estou fazendo uma pós-graduação nisso. Ah, legal. E as tuas pacientes, elas demandam isso para você? Elas esperam isso de você? Não, as minhas pacientes, elas desconhecem. Elas, inclusive, nunca me pediram isso. Muito bem. E como que está o teu consultório hoje? Como que está o teu negócio hoje? Olhando para você, nutricionista técnica, você está buscando mais uma formação. Essa formação é a primeira formação pós-faculdade? Não, é a minha 8ª formação. Eu já fiz outras 7 pós-graduações, ela me disse. Eu estou fazendo a minha 8ª pós-graduação agora. Ou 8ª especialização. Talvez seja especialização, né? Não seria todas pós. Mas tudo que é especialização é pós a tua graduação. Ok, que sirva. E o que você já fez como empreendedora, como empresária do teu consultório? Como assim? Ela me perguntou. Disse assim, o que você já fez para que você consiga levar mais o teu conhecimento, que é rico, que é forte, para as tuas pacientes? Como que você atinge mais pacientes ou mais potenciais pacientes em outros lugares do mundo? Como que você entrega todo esse teu conhecimento? Me conta. Ela contou, a paciente liga na minha clínica, que não é minha, que é da minha sócia, e eu tenho um percentual. Ela marca uma consulta com a nossa secretária. Eu tenho alguns horários, sempre de segunda a sexta, estou disponível. E ela vem para minha consulta, na minha consulta eu escuto ela e a gente faz a sua própria dieta de acordo com o objetivo da minha paciente. E aí eu perguntei assim, muito bem, e você tem o teu próprio método? O método que é XPTO seu? Somando todas essas suas pós-graduações, suas especializações, você conseguiu já desenhar um método, um passo a passo, que traz o melhor resultado em menos tempo para a tua paciente? Porque eu tenho certeza que a tua paciente, ela tem uma busca, e isso não é só paciente de quem quer emagrecer, tá? Todos nós, em qualquer momento, a gente tem um gatilho, um desejo muito grande chamado tempo. A gente quer fazer tudo em menos tempo possível, tá? Fica aqui comigo, você entrou agora há pouco aqui comigo, a gente já tá há 20 minutos falando, mais uns 10, 15 minutos eu encerro essa primeira live da primeira semana e quero te entregar as 5 forças para você, cada vez que entender que algo tá te puxando para baixo ou que você pode recuar, você avance. Porque essa é a diferença de quem tem uma mente para cima e uma mente que puxa para baixo. Entendendo aqui de novo, nós, seres humanos, todos nós, independente da história, de onde veio, das condições, da cultura, todos nós temos sabotadores, autossabotadores da nossa mente. Eles existem para nos proteger. Eles foram criados, inclusive, aqui, ó, são mecanismos do nosso cérebro para que a gente sobreviva, especialmente quando a gente é criança. Mas se a gente decide ser adulto no sentido mais complexo da palavra, que é crescer na vida
e quer enfrentar os nossos medos, quer enfrentar inclusive os nossos autossabotadores, a gente precisa ter estratégias, precisa ter força para vencer. Porque todo dia, os nossos maiores monstros estão aqui dentro de nós. Nos segurando na cama, nos segurando na preguiça, nos segurando no prazer. No prazer. O maior sabotador que todos vocês votaram aqui no Instagram, inclusive, como o principal problema para que você faça e aconteça é a procrastinação. Procrastinação é um mecanismo de prazer. A gente procrastina porque a gente é esquivo dos problemas, das soluções, de fazer o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito e não do jeito que eu quero fazer. Por isso que a gente é procrastinador. Então eu quero te dizer o seguinte, fica aqui que eu vou te trazer essas 5 forças que a gente tem e que a gente pode ativar para poder vencer cada vez que os nossos sabotadores nos atingirem, nos chamarem para baixo, tá? E essa nutricionista escutou calmamente o que eu estava falando e ela concordou comigo no sentido assim, olha, eu não tenho o meu método ainda. Talvez esse fosse um grande objetivo para mim, desenhar o meu método, desenhar o meu jeito, porque tem muitas coisas que eu estudei e que eu concordo, e tem muitas coisas que eu estudei e que eu não uso, que eu não concordo, mas que foi bom ter estudado, inclusive para saber que não é isso que eu quero usar. Eu não sou os títulos que eu tenho, eu sou alguém muito mais autêntica, eu sou alguém que sei dar resultado e principalmente porque eu amo demais os meus pacientes e amo demais a minha profissão. E é por isso que é muito fácil para mim fazer mais e mais e mais especializações, porque é um universo que eu mergulho, que eu tenho prazer em fazer. Agora, parar, pensar e vencer o medo, por exemplo, de aumentar o valor da minha consulta, porque eu não sei se eu posso aumentar o valor da minha consulta se eu não vou perder os menos pacientes. Ou, de repente, de quem sou eu para criar um método com o meu nome ou com o meu jeito. Eu sou uma impostora. Eu não sei o suficiente. Eu não me sinto segura o suficiente para compartilhar tudo o que eu sei. Porque, pensando bem, essa questão das redes sociais ainda não é para mim. Eu posso, de repente, ganhar muito dinheiro, ou ter sucesso, ou ser reconhecida sem aparecer aqui. Essas são as questões que essa nutricionista me trouxe. E eu tô falando dessa nutricionista, mas essa conversa ela já aconteceu com médica, com dentista, com arquiteta, já aconteceu com engenheira, já aconteceu com empresária. Essa conversa que eu tô tendo aqui com você e que eu tive com essa nutricionista, que estava investindo mais uma vez em um conhecimento técnico para aumentar ainda mais a sua caixinha de potencial, já aconteceu com diversas mulheres. Já aconteceu com coach, com mentora, com psicóloga, já aconteceu com diversas mulheres. E eu não estou dizendo que é errado você encher a sua caixinha de potencial. O seu potencial, aqui ó, essa caixinha de potencial, ela é composta pelo seu conhecimento, ela é composta pelas suas experiências, ela é composta pela sua vontade, ela é composta pelas suas conexões. Imagina que em cada especialização que você faz, em cada curso que você faz, você conhece mais pessoas, você se conecta com mais pessoas. Ela é composta por tudo isso aqui, pelas suas habilidades, o seu jeito de lidar com o seu paciente, com o seu cliente, com a sua equipe. Tá tudo aqui na caixinha do potencial. Mas por que será que algumas poucas pessoas fazem e tem algo maior, tem mais sucesso, tem mais engajamento, ganham mais dinheiro e saem lá na frente, tem mais liberdade? Porque essas pessoas libertam a caixinha do potencial. Um potencial preso é a mesma coisa que você estar obesa de conhecimento e de potencial. Quando na verdade, quando você consegue compartilhar e fazer com que o seu potencial agir, faz toda a diferença. O que faz a diferença entre alguém que tem um potencial grande, todo mundo tem, preso, e com quem liberta o seu potencial? Libertar o seu potencial está relacionado ao teu quociente de positividade, tá? Na inteligência positiva é o que a gente fala sobre quociente de positividade. Tem meios, inclusive, de medir isso. Mas quando eu falo que eu tenho mecanismos que me sabotam para eu sobreviver, para que a gente consiga sobreviver, né?
Eu também tenho mecanismos em outra parte do meu cérebro em que eu posso desenvolver, trabalhar para que eu consiga voar. Liberdade é voar. Eu quero que você voe esse 2022. Só que para isso você precisa mergulhar dentro de si. Esse é um ano em que a gente precisa se conhecer mais, em que a gente precisa ter menos medo de enfrentar os nossos medos. Medo do medo. A maioria de vocês tem medo do medo. É o pior medo que pode existir. Aí a gente fica anestesiado, aí a gente fica esquivo, aí a gente não percebe o que quer fazer. E sabe por quê? O que nos motiva a tudo isso? O que nos motiva é a independência, a gente quer ser mais independente. O que nos motiva também é a aceitação. A gente quer ser aceita. E o terceiro motivador maior de todos é a segurança. Queremos ser independentes, queremos ser aceitas, amadas e queremos nos sentir segura. Como que você se sente hoje? Responde aqui para mim, nos comentários, aqui no Instagram também, como que você está se sentindo hoje? Você se sente independente? Aquela pessoa que consegue avançar, inclusive, os próprios limites e se sente livre, independente da opinião dos outros, independente do sustento do outro, independente. Nosso maior desejo é ser independente. Você se sente aceita? Talvez aquilo que você vem fazendo ou não fazendo, que eu acho que é pior. Aliás, a maioria das pessoas não fazem o que querem fazer para permanecerem sendo aceitas. Porque enquanto você está agradando, sendo do jeito que você está sendo aceita. Você faz parte daquele grupo. Experimenta dizer no grupo das tuas amigas que você não vai na festa do dia 29 e 30 de janeiro para ir numa imersão com a Chay Carione, para fazer o teu desenvolvimento pessoal. Experimenta para ver o que elas vão te dizer. Nossa, mas essa festa é uma festa que a gente já estava programando há bastante tempo. Experimenta. Muitas vezes você deixa de fazer algo por você para continuar sendo aceita naquele grupo em que felizmente você foi aceita. Vou te contar um segredo. Você não será expulsa do grupo. Você talvez seja criticada. Talvez você seja julgada. Mas daqui a pouco, você será copiada. Daqui a pouco, você inspirará o resto do grupo. Porque cada vez que você faz algo para você, você fica melhor e você se doa melhor para os outros. Isso é fundamental. Isso muda qualquer jogo da tua vida e dos teus relacionamentos. Então, eu quero te dizer mais uma coisa. Segurança e liberdade podem andar juntos. Eu acredito demais nisso. Quem leu Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas, ou quem vai ler, vai entender dessa dualidade que é quebrada no livro. Eu entendo que nós não precisamos ter isso ou aquilo, mas que a gente pode ter isso e aquilo juntos. Foi nos dito que a gente deveria ser uma boa mulher, uma boa mãe ou uma boa profissional. Eu sou dessa geração. Eu sou de uma geração que seria quase impossível ser uma boa mãe ou uma boa profissional. E esses dias eu tive um comentário hater numa foto minha com os meus filhos. Uma foto antiga, uma foto que já foi postada em outubro, se não me engano. Foi outubro ou novembro. E esse hater, um homem, acho que é um homem, né? Hater, ele buscou uma foto minha com os meus filhos, o que é mais agressivo ainda, na minha opinião, tá? Poderia ter comentado uma foto minha sozinha, mas ele comentou uma foto minha com os meus filhos, o que foi bem agressivo. E ele fez um comentário hater, um comentário de ódio, dizendo que ele jamais aceitaria uma mulher como eu, que abandonou os filhos em nome do dinheiro e da fama. Na foto eu contava, nesse post eu contava, tá lá no Instagram, não tirei, eu contava sobre uma semana de viagens que eu faria para estar no palco, onde eu acredito que é o lugar de todas as mulheres, no palco, compartilhando a sua história, compartilhando o seu conhecimento, compartilhando e libertando todo o seu potencial. Que nós podemos ser apaixonadas pelos nossos bastidores, mas que estar no palco também é o nosso lugar. Muitas vezes o teu palco é atendendo o teu cliente.
Muitas vezes o teu palco é estando no teu escritório. Muitas vezes o teu palco é estando na obra, estando na cirurgia, estando num evento. Muitas vezes o teu palco é esse. Muitas vezes o teu palco também pode ser em casa, se você escolheu isso. Mas a gente não precisa ser boa só aqui ou só ali. Não quer dizer que você é uma excelente profissional, que você não é uma excelente mãe, que não é uma excelente esposa, que não é uma excelente mulher, uma excelente filha. Só que a gente cresce com essas crenças. E algumas pessoas vão lá e ainda fortalecem isso. Nessa semana de lives, eu vou te contar. Eu vou te contar aqui nessa sequência de 4, 5 dias, eu vou te contar alguns dos nossos piores inimigos. Nossos piores inimigos. Mas eu não vou falar só dos nossos inimigos internos. Eu vou te trazer os inimigos externos também. Porque é o que eu tenho visto aqui, é o que eu tenho pesquisado demais aqui no Instagram, inclusive. Muitas pessoas são sabotadas pelos seus maridos, pelos seus pais, pelos seus sócios, pelos seus colegas de trabalho. Muitas pessoas são sabotadas pela rede social, pela influência negativa de muitos e muitos outros canais que tem. Então a gente vai falar também de que a culpa também não é só sua, tá? Eu quero que você entenda, deixa eu fixar esse comentário aqui, que eu estou no YouTube, tá, gente? Eu tô aqui no YouTube. A gente vai falar sobre os nossos principais sabotadores internos, e eu escolhi três sabotadores para aceitar nesse ano nas minhas mentorias, na minha imersão. Quando a pessoa tiver esses 3 sabotadores, ela será aceita. Agora, quando tem 2, que ela não vai ser aceita. As vítimas não serão aceitas. Quem tem o sabotador vítima não será aceita na mentoria esse ano. E quem tem o sabotador controlador também não será aceito nas mentorias esse ano. E eu vou te dizer por quê. Quem tem o sabotador vítima é aquela pessoa que está buscando uma aceitação ainda muito maior externa, que ela acredita, a maior mentira que ela conta para si mesma, a maior desculpa, né? Maior desculpa que ela conta para si mesma, que a gente conta para si mesmo quando a gente tem muito forte o sabotador de vítima, é que simplesmente o que eu tô fazendo é o certo para ser vista. Porque se eu não for assim e não agir assim, ninguém me vê, ninguém me cuida. Então eu, como mentora, não tô aqui para cuidar de ninguém, para dar colo para ninguém. Então não aceitarei vítimas nas minhas mentorias esse ano, tá? Isso é uma coisa que foi determinada já, porque não é possível cuidar de quem não quer cuidar de si. O outro sabotador que nós não vamos aceitar nas nossas mentorias é o controlador. É aquela pessoa que acredita que precisa controlar tudo e todos para ter resultados. Essa pessoa ela não está open mind, ela não está aberta para o novo. Essa pessoa ela acredita, ela tem como desculpa, como sua maior desculpa, que ela já sabe tudo, ela já tem o controle de tudo. Então ela tá ali fazendo algo que nem ela acha que deveria, mas é porque todo mundo tá fazendo, ela vai fazer. Então nem o vítima e nem o controlador serão aceitos nas nossas mentorias esse ano. Quem será aceito, Chay? Quem tiver, na verdade, o inquieto, precisa muito fazer uma mentoria. Quem tem o autossabotador inquieto precisa muito se desenvolver esse ano. É um dos meus maiores sabotadores, ou foi um dos meus maiores sabotadores. E o inquieto é aquele assim, ó, que acha que precisa estar sempre muito ocupado e que está sempre com muitos projetos e está sempre fazendo muitas coisas e acaba esquecendo de tomar a decisão certa para viver o aqui e agora. Esse ano eu convido você a ter mais foco, disciplina, visão interna e externa, para que o seu posicionamento seja um posicionamento claro, para que as pessoas parem de achar que você faz tudo e mais um pouco e ao mesmo tempo não sabem exatamente o que você faz. Então essa pessoa que tem esse sabotador inquieto, que não para de fazer curso, que não para de começar um monte de coisa, que faz uma oferta de um produto aqui, oferta de um produto ali, e que ao mesmo tempo não sabe exatamente para onde ir, e não tem tempo para nada, é uma pessoa que está sempre muito ocupada. Essa pessoa é muito bem-vinda na minha imersão e nas minhas mentorias, porque essa pessoa a gente vai conseguir transformar o seu propósito, a sua produtividade e principalmente o seu posicionamento. É uma pessoa que tem um potencial gigante e está pronta para libertar, mas ainda não sabe qual caminho escolher. Nada melhor do que um direcionamento claro e preciso para isso acontecer. Tá? Então a pessoa que tem o inquieto,
ela é muito bem-vinda. A pessoa que tem o insistente, é aquela pessoa que tem como a maior desculpa o perfeccionismo, essa pessoa também é bem-vinda. Nós vamos desconstruir esse perfeccionismo é bom e transformar simplesmente essa pessoa que está pronta para agir, pronta para fazer, em alguém mais seguro, em alguém que tenha mais confiança em si mesma, de fazer as coisas porque elas precisam ser feitas. E agora eu vou te contar quais são as 5 forças. As 5 forças que toda vez que o teu sabotador, interno ou externo, chegar perto de você e tentar te puxar para baixo, você precisa acionar. Como se fosse realmente tuas grandes armas. Aliás, tem um dia em que a gente vai conseguir, falar só dessas 5 armas, dessas 5 forças, tá? A primeira delas, eu vou pegar aqui minha colinha, tá? Para eu não perder a ordem das coisas. A primeira força de todas, gente, é aquela força em que eu acredito demais, e eu já falei aqui, que é o mente aberta. Portaria Augusto Carione, vê aí. Quando você tem, anota aí, eu quero que vocês anotem. Quem tiver aqui comigo, tanto no YouTube quanto no Instagram, anota, dá um print, posta nos teus stories, a sequência das 5 forças, dos 5 poderes que eu vou te trazer agora para que a gente ative em 2022 e que a gente se torne protagonista e a gente liberte o nosso potencial. É só usando essas 5 forças que a gente realmente consegue libertar de forma muito positiva aquilo que a gente já tem. Eu quero que você traga o teu potencial e eu vou só libertar o teu potencial, superando todas as desculpas. Eu quero que você printe, me marque, eu vou repostar e a gente vai fazer algum sorteio no final, sorteio de um livro, de alguma coisa, para que a gente tenha cada vez mais engajamento, talvez no final desses 5 dias, tá bom? Primeira força, mente aberta. O que é uma mente aberta? É estar aberto, especialmente para vencer o teu autocrítico. É para você entender que existem sempre alguns lados, algumas opiniões. Tenha a tua mente aberta. Esteja pronto para ouvir mais, né? Eu não sei vocês, mas eu nessa época do ano eu fico mais introspectiva. Eu venho num processo de introspecção desde outubro. Ah, Chay, mas você não falou que estava no palco em novembro? Estava no palco, cumprindo a minha missão. Mas eu tô muito mais olhando para dentro, né? Aliás, 2021 foi um ano mais de introspecção para mim. Foi um ano em que eu escrevi um livro. Foi um ano que eu precisei mergulhar demais. E eu conto para vocês que teve momentos em que eu escrevia o livro que eu chorava. Eu chorava escrevendo o livro. De emoção, por lembrar das histórias que eu estava escrevendo, por me conectar diretamente de novo com aquelas mulheres que eu estava trazendo, aquelas guerreiras que eu estava trazendo para a história, e na medida que eu vou contando como elas me procuraram, né, com a mente aberta para o novo, para fazer acontecer, curiosas. A mente aberta é a mente daquela criança curiosa, é a tua curiosidade. Eu vim aqui, Chay, mas eu nem sei por que eu tô aqui, eu nem sei se eu preciso, eu nem sei se eu quero, eu nem sei se eu vou. Lembra da nutricionista que eu falei? Ela me contratou. E ela simplesmente, ela transformou a mente dela, focada, fechada, só para eu preciso ter mais conhecimento, e libertou todo o potencial que ela tinha. Ela mudou o posicionamento dela, ela se tornou uma pessoa desejada pelo seu cliente. Ela começou a atender pessoas no mundo todo, ela começou a estar mais presente nas redes sociais, ela criou o seu próprio método, ela começou a dar aula para outras pessoas, ela se tornou uma pessoa mais segura e vivendo o dia a dia, aprendendo o dia a dia, mas principalmente mente aberta. Mente aberta é você resgatar a tua curiosidade. Deixa eu saber o que tem aqui. Deixa eu saber se isso é para mim ou não. Deixa eu saber se eu estou nesse momento ou não. Segunda força é empatia.
Empatia. Eu vejo as pessoas querendo ser empáticas com a sua própria tribo. Ah, eu sou super empática, mas eu sou empática com quem pensa igual a mim. Você precisa ser empática com você. Você tem que ser empática com você. Ativa a tua compaixão. E você precisa, cada vez mais, ser mais empática com os outros. Porque o tempo todo a gente tem como um sabotador líder o crítico. Criticar os outros é mais fácil. Se criticar é muito fácil também, né? Ah, porque se eu não faço assim, ninguém faz. Ah, porque se eu não sou assim, as coisas não saem do jeito que eu quero. Ser empático. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Por trás de cada pessoa existe uma situação, tá? Então, primeiro é mente aberta, o segundo é empatia. O terceiro ponto aqui é a flexibilidade. Eu quero que você ative a tua capacidade de mudar. Eu não sei vocês, mas cada vez que a gente faz um plano, Deus faz outro. E você tem a capacidade de mudar, de ser flexível com os planos de Deus? Ou você questiona e reclama? Gente, sinceramente, não dá. Você precisa simplesmente ativar essa flexibilidade. Ah, porque não tenho tempo. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, porque não é para mim. Ah, porque... Ser flexível é também ser resiliente. É também aprender com aquilo. Por isso que as controladoras e os controladores não serão aceitos. Quem é controlador fechado não será aceito. O controlador, a controladora, ela é muito líder, ela é muito governante, ela é muito soberana. Mas não quer dizer que a gente que é soberana e governante, que esse é o meu grande arquétipo, inclusive, eu posso deixar de ser controladora. Eu aprendi a não ser mais tão controladora, a deixar as coisas mais livres. Como é que eu vou libertar o meu potencial se a minha grande desculpa é que nada funciona sem o meu controle? Como é que eu vou delegar? Como é que eu vou formar equipe? Como é que eu vou crescer nessa vida se eu realmente quero ter o controle de tudo e de todos? Os controladores, as controladoras não serão aceitas. Não serão aceitos. Chay, você vai fazer o teste? Gente, eu posso até fazer um teste, mas eu sei, em uma conversa, esse é o meu poder de maga, desculpa dizer, mas em uma conversa, eu sei quem é controladora, eu sei quem é vítima, eu sei quem é inquieta, eu sei quem é esquiva, procrastinadora. A esquiva, procrastinadora, tem jeito. A inquieta, que está sempre ocupada fazendo 1000 coisas, tem jeito. Aquela que é hiperrealizadora, viciada em trabalho, tem jeito. Inclusive, vou trazer equilíbrio para a vida dessa pessoa. Aquela pessoa que mais que eu tinha falado aqui? Crítica, também tem jeito. Agora, neste ano, especificamente em 2022, vítimas e controladoras não terão jeito comigo. Ponto. É uma escolha que eu faço. E é isso que eu vou ensinar você a fazer escolhas, a se posicionar. Porque senão a gente não cresce e a gente vai crescer juntas, tá? Então eu falei aqui da mente aberta, falei da empatia e eu falei da flexibilidade. Chay, talvez você seja flexível com alguma controladora? Talvez. Agora eu vou falar do quarto poder, da quarta força que você precisa ativar para que você tenha teus autossabotadores dominados. Esse quarto poder se chama criatividade. De novo, a tua criança interior resgatada. Quem aqui se sente criativa? Comenta pra mim, especialmente quem tá no Instagram, se você se acha uma mulher criativa, uma pessoa criativa, tá? A criatividade é uma força que a gente precisa ativar esse ano. Criatividade está relacionado, coloca aqui, ó, eu sou criativa, tá? Diz assim, ó, quem é criativa? Eu sou criativa. Coloca aqui pra mim, eu sou. Quem se considera criativa? Carla é criativa. Quem se considera criativa? A pessoa que é criativa, ela cria novas soluções. Ela não é uma criatividade só de ideias, mas boas ideias também funcionam muito. Ó, a Isa, a Elaine, todo mundo aqui tá a Natália, a Aline. Quem é criativa? A Jerusa, sou criativa. Criatividade é uma grande força.
E que se você lembrar de novo lá na sua infância, na sua criança, na sua essência, não é na sua inocência. Escreve aí, essência diferente de inocência, tá? A gente tá falando em crescer, a gente tá falando em libertar o nosso potencial. Então, na sua infância, na sua essência, você foi criativo. E aí, talvez, por conta de uma professora, de 2, de 3, você foi tirando a tua criatividade. Não, não é assim, é assado. Eu vejo isso hoje com os meus filhos, né? Meus filhos, o Luca, especialmente, ele tem um jeito diferente de fazer conta de matemática. E aí ele já escutou de algumas professoras no decorrer da vida dele, ele tem só 11 anos, que o jeito que ele estava fazendo a conta, ou resolvendo a equação, a expressão numérica, estava errado. Não era aquele jeito. E não estava errado. Porque a forma de ele pensar e de ele criar a solução, chegou a uma solução certa. Então, quantas vezes a gente é um Luca na vida, com 11 anos, e vai sendo podado na nossa criatividade? Não, você não pode borrar, você tem que pintar dentro do contorno. Por quê? Quem disse? Né? Não, o sol tem que ser amarelo. Quem disse? Ou você não pode... Quem disse? Então, a tua criatividade é uma força poderosíssima, poderosíssima. Porque criar novas soluções, criar... Ai, que bom que a Ju da Marina Joias adorou esse horário. Eu adorei esse horário também, que é um horário que você pode botar um fonezinho, almoçar, ou quem já almoçou tá lavando louça, ou quem tá no trânsito indo pro trabalho tá escutando. É um horário em que a gente já começa a vida, tá? E quem não puder, assiste depois inteiro, que vai estar aqui no YouTube. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não vai ficar salvo no Instagram, tá? Vai ficar salvo só no YouTube. A criatividade está relacionada à resolutiva que existe em você. Eu quero muito que você esse ano seja resolutiva de forma criativa, que você inove nas suas soluções, que você venha há muito tempo atendendo o teu cliente de um jeito que já deu certo. Mas como que você pode atender o teu cliente e trazer soluções para o teu cliente de uma forma nova? Ser criativa na forma de ofertar o teu produto, o teu serviço, a tua embalagem, o teu posicionamento. Você não precisa mudar tudo, mas você pode mudar isso. E isso tem a ver com criatividade. É algo que eu quero ensinar demais vocês, é criatividade. É que eu quero que vocês despertem novamente a criatividade, porque não existe ninguém livre sem ser criativa, sem ser autêntica. A gente precisa resgatar a nossa autêntica. Essa autenticidade faz com que a gente tenha tanta diferenciação. Faz com que a gente seja nós mesmas, mas de uma forma mais forte. Não é sermos nós mesmas por sermos rebeldes, teimosas, etc. É sermos nós mesmas com força de impacto, de inspiração e de influência. Mente aberta, empatia, flexibilidade, criatividade e a última força é a força da ação, agir. Eu preciso demais pegar na tua mão e te dar um plano que funciona para que você implemente o plano. Tá cheio de curso aqui na internet, tá cheio de formações, tá cheio de conteúdo dizendo como que você deve fazer a tua meta, como que você deve planejar o teu ano novo, como que você deve tirar tuas ideias da cabeça ou do papel, mas ninguém vai lá e pega na tua mão e faz a implementação de acordo com você. Quando eu faço mentoria em grupo, como a imersão que a gente vai fazer agora no final de janeiro, ou as imersões, os grupos de mentoria que eu faço online, eu gosto demais do grupo, porque aqui a gente potencializa aquela força social, que é fundamental, na minha opinião. O networking, as conexões, as novas parcerias, o olhar do outro. Quando eu vejo que a outra pessoa também se sente uma impostora e eu admiro ela, eu digo, meu Deus, mas eu também, entendeu? A gente trabalha muito, mas o olhar é individual. Quando eu tenho esse olhar individual, e eu realmente tenho esse olhar individual por conta da empatia, que é uma força real que realmente eu preciso trabalhar, e o tempo todo a gente está trabalhando, eu consigo, junto com você, pegar na tua mão e desenhar o que vai funcionar para você. Agora, se você vai implementar ou não, claro que depende muito mais de você.
Mas as pessoas que avançam e que voam na vida são pessoas que fazem. Você conhece alguém que é cheio de conhecimento, que é cheio de curso, mas que não implementa, que tem sucesso? Eu não conheço. O contrário eu conheço. Gente que nem tem tanto curso, que nem tem tanto conhecimento, que nem tem tanto recurso, mas que faz, que se testa, que vai com medo mesmo e que tem mais sucesso muitas vezes do que aqueles que estão cheios de títulos e cheios de investimento, e cheios de recursos, cheios de equipe. Então a diferença maior, a maior de todas, é o fazer com aquilo que você tem. E fazer com aquilo que você tem não é pegar uma mentora e dizer assim, você precisa disso, você precisa disso. Não, o que você tem hoje? Como é que a gente vai fazer o melhor resultado com aquilo que você tem? Isso que é importante. Isso que faz toda a diferença. Então, resumindo tudo, mente aberta, empatia, flexibilidade, criatividade e agir, ação. Fazer acontecer. Fazer e acontecer. Eu gosto muito de falar isso. Porque você faz e acontece e aparece e influencia mais pessoas. Beleza? Então eu quero muito que você entenda o seguinte. Essa semana, começou hoje, nós teremos um encontro marcado todo dia às 12 horas, meio-dia, horário de Brasília, aqui no canal do YouTube. Aqui a gente vai estar aberto também, aqui fica gravado, onde nós vamos falar do liberte o seu potencial, como ativar as suas forças e combater as suas maiores desculpas. Eu vou trazer amanhã os 10 sabotadores, os 10 maiores sabotadores que impedem você, ou que prendem o seu potencial aqui, que impedem você de libertar o teu potencial. Amanhã a gente vai falar dos 10 sabotadores. Eu vou trazer a principal característica de cada um e a principal desculpa de cada um. É isso. Amanhã eu te espero aqui ao vivo e eu quero que você dê um print, faça aqui um post e a gente vai somando as pessoas que estão engajando nessa semana aqui comigo, para que a gente tenha mais conexão, para que a gente tenha ainda mais, alcance mais pessoas e tenha mais empatia levando esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Um beijo grande, vamos fazer desse ano um ano diferente, um ano mais forte, um ano mais juntas, um ano de guerreiras que fazem acontecer. Obrigada por você estar aqui comigo ao vivo e um beijo para você que chegou depois. Se você ainda não segue o meu canal no YouTube, comece a seguir, coloca o sininho, porque no sininho acho que ele vai te trazer notificações dos próximos vídeos ao vivo, já direto no teu e-mail, tá bom? Compartilhe esse vídeo no WhatsApp com os seus grupos de família, de amigas, que assim a gente vai compartilhando todo o conhecimento que alguém aqui desse lado tá buscando para si e para você. Um beijo grande, fui! É assim que meus filhos falam, né? Fui! E agora, como eu desligo aqui? E agora? Deixa eu ver. É assim, depois eles cortam os vídeos. Quem tá fazendo o curso meu, aquele Produtividade Real, sabe que tem uma hora que eu peço para cortar e eles não cortam, é o máximo. Fui, gente. Você quer mesmo interromper a transmissão? Sim, beijo, tchau.